Fala, Futuro Calouro, como é que você está? Olha, hoje o vídeo e a abertura vai ser um pouquinho diferente. Não vai ter nem trocadilho e nem brincadeira. O assunto é espinhoso, é complexo. Falaremos sobre a Segunda Guerra Mundial e como que as tecnologias desenvolvidas naquele período foram usadas contra a própria humanidade. Olha só, entender os acontecimentos históricos e como eles se relacionam com as tecnologias é fundamental para que nós possamos analisar e avaliar a nossa posição enquanto um ser histórico e social. Então, bora pro vídeo. Fala, Futuro Calouro, tudo bem com você? Imagine a seguinte circunstância: você é médico, entretanto, o contexto de conflitos mundiais, como foi a Segunda Guerra Mundial, te obriga a ir para a guerra. Para manter seus valores, princípios, ideais, negará segurar qualquer tipo de arma. Entretanto, volta do seu país sendo considerado um herói nacional. Por quê? Porque simplesmente, mesmo sem matar ninguém, você salva 75 vidas. 75 companheiros feridos em meio à batalha são salvos pelas suas mãos. Ô Davi, essa descrição aí é daquele filme Até o Último Homem, não? Pra te falar a verdade, quando você fala assim, parece que as guerras são momentos pra gente fazer coisas incríveis. Ô, já pensou eu lá, tipo um Capitão América tropical, cabulosão? Cê tá doido! Davi, e aí tá uma coisa que eu nunca entendi, cara, porque se as guerras são momentos tão terríveis na história da humanidade, por que na maioria dos filmes sempre são apresentadas histórias heróicas e bonitas e... Meu querido, essa romantização da guerra se dá por diversos motivos, mas escolhemos apenas dois para este vídeo. O primeiro é o que vocês veem na imagem, a indústria cultural, a produção de cartazes, filme, quadrinhos, entre outros elementos do nosso cotidiano, acabam fazendo com que vejamos as guerras de forma mais distante. Isso acaba gerando a romantização dos conflitos. E é verdade, o que mais a gente vê nesses filmes é a coragem, a bravura dos soldados, sobretudo se eles forem americanos. Até parece coincidência o filme ser feito por Hollywood. Perfeito, Vilela, e é sempre bom lembrarmos que a produção desses discursos não é à toa. Em específico, nesse caso, tem o sentido de estimular o pertencimento a um povo, a um território, a uma cultura. Ou seja, chegamos aí ao nosso segundo motivo da romantização dos conflitos, o nacionalismo. Ué, mas aqui é Brasil, cara. E o nacionalismo não é uma coisa boa. Não é não. Aqui, eu conto, você conta. Deixa que eu conto. Então, mais ou menos, cara. Tudo depende de como isso é estimulado e para qual propósito. Em alguns momentos, nós percebemos que o sentimento de altruísmo, ou seja, de pertencimento a um território, e vamos dizer assim, né, se entregar a ele, se deu por meio do que chamamos de rivalidade forjada. Ou seja, nós vamos desumanizar, nós vamos inferiorizar um povo, porque assim fica mais fácil justificar o extermínio e a violência contra este rival. E é nesse tipo de situação que surgem os grandes traumas da história da humanidade. O Holocausto nazista e as bombas de Hiroshima e Nagasaki são exemplos disso. Vilela, e é curioso percebermos que por trás de todas essas atrocidades existe um sentimento, uma certa consciência utópica de que fariam algo positivo para a humanidade. Se você observa, por exemplo, os campos de extermínio da Alemanha nazista, eles eram verdadeiros laboratórios. Lá eram feitas pesquisas, eram feitos então alguns experimentos que levavam o sacrifício da vida humana, mas na visão deles, para promover o bem-estar da humanidade. E eu lembro das aulas de história, o lançamento dessas bombas não era necessário. A vitória norte-americana ela já estava encaminhada. Menino Breno, e mesmo assim aconteceu, quase como um símbolo, uma demonstração de poder dos Estados Unidos. E é ali um dos momentos onde a gente cruza aquela linha tênue da desumanidade. O próprio Einstein, papai do Breno, lá em 1939, mandou uma carta para o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, dizendo que ele tinha um pouco de medo das descobertas científicas contemporâneas gerarem, então, produção de armas, e isso seria extremamente danoso para a humanidade. Futuro Calouro, e é aí que o negócio fica doido na área de ciências, e eu vou te contar por que o Einstein mandou essa carta para o governo americano. Eu vou dar uma de Davi aqui agora e fazer uma linha do tempo histórica para você entender. Em 1938, Hans e Strassmann faziam experimentos bombardeando núcleos de urânio com nêutrons e eles esperavam gerar novos elementos. E o que aconteceu foi o seguinte, eles perceberam que lá onde o experimento estava acontecendo começaram a aparecer átomos de bário 142.
Ué, Breno, então o experimento não deu certo, não. Eles atacaram urânio e produziram outro elemento? O que é isso? É bruxaria? Harry Potter? Vingardium Leviosa? Cara, e é aí que tá. Eles esperavam sim obter novos elementos, mas eles esperavam elementos maiores, já que o urânio ele estava absorvendo um nêutron. Entretanto, eles perceberam a produção de bário, que é um átomo que tem mais ou menos a metade da massa do urânio. E é aí então que surge a fissão nuclear, um átomo grande sendo partido em outros menores. Mas os dois, Hans e Strassmann, fizeram o experimento, mas quem explicou bonitinho e entendeu o que tinha acontecido e escreveu uma teoria legal a respeito foi uma cientista que trabalhava com eles, a Lise Meitner. Beleza, Breno, mas aí, o que isso tem a ver com a tal carta do Einstein, velho? Calma aí, Davidson, nós vamos chegar lá agora. É porque no início do século XX, o nosso querido Betinho, o Albert Einstein, ele chegou numa conclusão muito importante, que era a seguinte: massa e energia são as duas faces de uma mesma moeda. Ou seja, massa pode ser transformada em energia, energia pode ser transformada em massa. Esse é o princípio da equivalência massa-energia, que é matematicamente expresso por essa formulazinha que vai aparecer para vocês aqui, tudo bem? Tenho certeza que você já viu ela pelo menos uma vez na sua vida. E o mais importante de tudo, eu tenho certeza que você já sabe. Completa essa frase comigo, futuro calouro. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se... Acha! Não? Desculpa. Vilela, não, meu filho. Tudo se transforma na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ô Breno, beleza, mas qual que é a relação de fissão nuclear com essa equação do Einstein aí? Eu vou te explicar então com um exemplo mais simples de fissão, o mais clássico do urânio 235. Você pega o átomo de urânio 235, que é bem grande, taca nele um nêutron e ele se parte em dois átomos menores, liberando também 3 nêutrons. Eis a fissão nuclear. Só que o que acontece é o seguinte: quando você pega o que você tinha antes da fissão, urânio e nêutron, e olha essa massa, ela tem um valor maior do que o que você tem no final do processo de fissão, que são esses novos 2 elementos e mais 3 nêutrons. Ou seja, a quantidade de massa diminui. E aí... Então você está me dizendo que essa massa que desaparece é que se transforma em energia. Sendo assim, um pode virar um e o outro pode virar outro? Exatamente, Davi. E para você ter uma ideia da quantidade de energia que é liberada, cara, a fissão de 10 gramas de urânio é capaz de liberar tanta energia quanto na queima de 25 toneladas de carvão mineral, cara. É muita coisa, é muita energia. Então tá explicado esse medo do Betinho. Se os cientistas alemães estavam cada vez mais dominando esse processo de fissão nuclear e as reações em cadeia... Exatamente. O Albert Einstein estava com medo de que a galera usasse esse tipo de tecnologia para poder criar armas muito poderosas, o que de fato aconteceu, só que não foram os alemães. Hiroshima e Nagasaki estão aí e não nos deixam mentir. Futuro calouro, é interessante percebermos que, quando as bombas foram lançadas, os conflitos já estavam praticamente encerrados. Sendo assim, nós costumamos dizer que foi muito mais uma demonstração de autoridade, de superioridade bélica por parte dos Estados Unidos. Entretanto, é sempre bom darmos aquele olhar humanista, ainda que os conflitos estivessem acontecendo. Será que de fato era necessário? É isso mesmo, Davi. Vou te falar uma verdade. O problema é que essa desumanização do outro não é nenhuma novidade histórica. Vilela, mas como assim, cara? Nós não somos todos humanos? Mano, eu conto de novo, você conta. Vou deixar que essa aí eu conto, tá? Somos sim, Breno, com certeza. Mas essa ideia de ser humano é uma construção. E até a gente chegar nesse ponto, entender que para além das diferenças somos todos iguais, muita água passou por debaixo dessa ponte. Brenão, quer um bom exemplo? O clipe This is America. Nele, o cantor se veste de Jim Crow, fazendo assim uma referência às leis de segregação racial norte-americana, pelas quais permitiu a institucionalização do racismo dentro do território americano.
o que infelizmente não era nenhuma novidade. As relações humanas recorrentemente são marcadas por verticalidades. Reis e súditos, colonizadores e colonizados, patrões e operários e por aí vai. Rapaz, mas isso aí não acaba lá na Revolução Francesa? Meu irmão! Menino Breno, menino Breno, menino Breno. Se a história fosse linear, seria tudo muito lindo. Perceba quanta violência e atrocidades vivemos antes da Segunda Guerra Mundial e ainda assim elas se repetem entre 39 e 45. Hitler, sob a perspectiva de que o povo alemão eles seriam superiores, seriam melhores do que todos os demais, assume uma política de extermínio aos outros. Sob uma proposta então de darwinismo social, ele ignorou todos esses princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Pois é, rapaz, as ações dos regimes totalitários ali de meados do século XX nos mostraram isso. Tanto a nossa capacidade de naturalizar aquilo que é mal, como a incapacidade internacional de evitar que coisas assim acontecessem. E é exatamente por isso que foi se pensado uma forma de evitar conflitos dessa ordem e garantir que mesmo em situações de instabilidade, a dignidade humana fosse preservada. Ah, então foi nessa época daí que surgiu a ONU com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? É isso aí, Breno. A assinatura da resolução que fala dos direitos fundamentais é requisito básico para a entrada de qualquer nação na ONU. A ideia é que se crie uma rede universal de proteção às condições mínimas a que todo ser humano tem direitos. Vilela, inclusive, a Declaração dos Direitos Humanos é pilar fundamental na construção da Constituição Brasileira de 1988, a que está em vigor atualmente. Davizão, eu sei disso, mas é assunto para outro momento. Então, calouro, tchau, tchau. Ô, Betinho, não fica assim, cara. Ó, eu vou te contar um monte de coisa muito legal que hoje a gente já faz com essa energia nuclear, cara. Olha só, a gente já consegue usar, por exemplo, para gerar eletricidade sem produzir gases estufa, sem poluição. Olha a França, por exemplo, eles usam muito esse tipo de produção de energia. A gente consegue, por exemplo, também irradiar sangue. E para fazer uma transfusão com esse sangue irradiado, a gente tem muito menos chance de rejeição por meio do receptor. Cara, isso é muito legal. Ou até para irradiar alimento, para fazer com que eles durem mais tempo antes de perder, aumentar o tempo de validade, a gente usa energia nuclear. Isso é muito legal. E essa meninada toda aí, ó, come miojo irradiado o tempo inteiro e os meninos gostam muito. Ou, viu só que legal? Dá para aproveitar muito bem, só depende da gente.